Por 300 mil anos, os Neandertais dominaram o mundo. E então, desapareceram, súbita e misteriosamente. Seria o motivo um conflito entre humanos modernos? Ou algo ainda mais mortal? Várias evidências revelam uma nova e surpreendente teoria e apontam para um legado neandertal escondido, que vive nos atuais dias da humanidade. Apocalipse Neandertal. Gibraltar, no extremo sul da Península Ibérica. Ao longo da costa mediterrânea, um grande complexo de cavernas está localizado à margem da praia. Hoje, fortes ondas as encobrem. Mas há 24 mil anos, com a última era do gelo se aproximando rapidamente, o nível do mar estava a 30 metros abaixo. Aqui era uma terra seca, lar dos últimos homens de Neandertal. Quando nós olhamos os números de locais com fósseis ou outras evidências de ocupação, eu não imagino que exista outro lugar no mundo que tenha a mesma densidade de locais por quilômetro quadrado do que Gibraltar tem. Gibraltar foi uma fortaleza onde a população pôde continuar crescendo. Foi um lugar onde eles persistiram mais do que em qualquer outro. Nesse enclave, entre uma floresta de pinheiros, caçadores buscam por uma presa. Ao longo da praia, neandertais pescam, vivendo como tantas outras gerações anteriores, sem saber que seriam os últimos de uma espécie em extinção. Eles provavelmente não sabiam que seus vizinhos do norte já tinham desaparecido e que eles agora seriam extintos. Aqui no sul da Península Ibérica, uma vez que sua espécie já havia se espalhado por toda a Europa e Ásia, agora restavam apenas poucos clãs pequenos. Mas o que realmente levou os neandertais à extinção? As cavernas de Gibraltar podem conter algumas pistas. Os paleontólogos Clive e Geraldine Feilenson estudaram os sítios por muitos anos e também já lideraram uma grande escavação pelo local. Aquelas cavernas ali se alinham todas como se formasse uma cidade neandertal. Aqui foi um local onde os neandertais viveram por muito tempo, ocupando todas elas. Em alguns casos, a água havia entrado e levado todas as evidências, mas ainda temos muitos itens das escavações. Dentro das cavernas, grupos de arqueólogos procuraram por antigos vestígios de neandertais. Tudo que está pela caverna parece ser de um neandertal. Você acaba se apegando a tudo. Aqui existem ossos e outros restos, e também ferramentas e artefatos, ligadas a neandertais por suas formas distintas e ótimo entalho. Essa forma é bem diferente das outras. Isso aqui é uma ferramenta central, e eles usavam ela para produzir faíscas. Essa é uma técnica que pode ser associada aos neandertais. Em cada descoberta, eles se aproximam ainda mais dos neandertais em si. Aqui nós temos alguns vestígios de uma fogueira de neandertais. E a datação por radiocarbono é de 47 mil anos atrás. Aqui é uma concentração de partículas de carvão bem no centro do fogo. Então, os neandertais estavam sentados aqui e nós achamos restos de veados e outros animais que estavam comendo e tinha uma labareda grande aqui. Por várias gerações, as famílias neandertais se sentavam em volta do fogo e preparavam suas refeições juntas. Os cientistas pensaram se tratar de parentes distantes dos homens primatas, quando descobriram as espécies na Alemanha em 1856. Outras descobertas revelam detalhes de uma cultura rica e multifacetada, um aspecto das espécies que só agora estão sendo identificados. Aqui tem um osso bem interessante, é de um pássaro, de um grande predador. Eles precisavam disso, os neandertais, mas como os neandertais pegariam isso? Eles têm umas marcas peculiares nos ossos da asa. E esses pássaros tinham uma plumagem bem escura. E acho que usavam isso para se cobrir.
Outros artefatos sugerem que os neandertais adornavam seus corpos com tintas e joias, criando um visual particularmente bem vibrante. Então, isso nos dá uma dimensão completamente diferente. São coisas que nem suspeitávamos até começarmos a descobrir esses artefatos. Entrando mais fundo nas cavernas, existem ainda mais sinais da vida neandertal. Uma passagem nos leva para dentro de uma recente câmara de escavação. Bom, nós chegamos a um dos meus locais preferidos de escavação neandertal. É bem aqui. Nós achamos evidências de algo que jamais seria imaginado poucos anos atrás. A primeira descoberta de uma gravura neandertal em pedra. Um padrão de linhas datado com pelo menos 39 mil anos de idade. Os cientistas acreditam que o entalho neandertal seja, na verdade, a marca de um clã, talvez determinando os donos da caverna. A marca é uma pista de que os neandertais, como os humanos modernos, tinham a capacidade de pensar abstratamente e faz cair por terra o pensamento de que os neandertais eram uma espécie intelectualmente inferior. Eles não deviam falar a mesma língua e também não achavam bonitas as coisas que nós achamos bonitas, mas tinham capacidade para abstração. E tenho certeza de que eles tinham uma habilidade cognitiva similar à de humanos modernos. Uma nova imagem dos neandertais está se formando. E provavelmente eles eram mais próximos de nós do que imaginamos. Então, por que e como eles desapareceram do mundo? Quem eram os neandertais? Essa história começa há 600 mil anos, na África, com outras espécies. Os ancestrais comuns tanto dos neandertais como os dos humanos modernos. O Homo heidelbergensis. Eles foram os primeiros humanos a manusear o poder do fogo e da caça, com lanças de madeira. Eles evoluíram muito mais que seus ancestrais. Eles tinham cérebros maiores e tinham melhor adaptado o estilo de vida humano. Mas eles não tinham as mesmas especializações que tinham os neandertais e também não tinham as especializações que os humanos modernos possuem. Eles não eram de nenhuma forma como nós ou os neandertais. Eles apenas eram nossos ancestrais. Em busca de caças mais abundantes, alguns saíram da África em direção à Ásia. Outros fizeram base pela Europa, incluindo onde hoje é Heidelberg, Alemanha, o primeiro local onde seus ossos foram descobertos. Quando eles saíram da África e foram para a Ásia Central e Europa, eles experimentaram os mais variados tipos de climas que existem. Em março, vamos ver a história por outro ponto de vista. Procurando sinais que apontem as pistas do nosso passado e o futuro que se aproxima. Em março, explore, investigue, aprenda. No History 2, muito mais história. É uma era de grandes mudanças climáticas, ocorridas por conta de um leve deslocamento no eixo terrestre que colocou o Polo Norte mais afastado do Sol. As calotas polares se expandiram e chegaram até a América do Norte e o norte da Europa. As temperaturas chegavam a menos de 28 graus Celsius no hemisfério norte. De 300 a 400 mil anos atrás na Europa, a Era do Gelo formou um novo tempo de homem. Homo neanderthalensis. O Neandertal. Eles estavam na Europa e na Ásia Central. Foram os lugares mais frios de toda a existência humana. Então eles tiveram que se adaptar. A sua aparência se tornou mais clara comparada à de seus ancestrais africanos, pela pouca absorção da luz solar durante os curtos dias no norte. Seus cabelos eram mais lisos e grossos, com uma proteção adicional ao frio. Tinham uma forma musculosa mais apropriada para o terreno acidentado. Eles eram fortes e muito saudáveis.
A verdade é que eles eram uma população realmente extraordinária. Junto com suas adaptações físicas, os neandertais encontraram força e segurança em números. Eles viviam como um clã bem unido, dedicados a cuidar e proteger uns dos outros. Estamos falando de pessoas que viveram em terras realmente traiçoeiras por centenas de milhares de anos. Suas vidas eram muito curtas e eles confiavam aos grupos suas crianças para que fossem capazes de sobreviver, porque os pais poderiam morrer a qualquer momento. Por viverem em bando, os neandertais sobreviveram às adversidades e prosperaram nesse ambiente glacial. Estimados em dezenas de milhares, eles se espalharam pela Europa, o Oriente Médio, a Ásia Central e a parte norte da Sibéria. Eles eram nômades, eles eram movidos pela vontade de encontrar comida e de sobreviver. E nesse mundo onde a terra é frágil e onde a vegetação é escassa, para sobreviver, eles dependiam dos animais que caçavam. Eles observavam e seguiam manadas de bisões e caçavam presas mais evasivas, como veados. A capacidade que tinham de prover recursos como vegetais, raízes, tubérculos e frutas era provavelmente muito limitada. Eles eram forçados a comer basicamente os animais que caçavam. Sua ferramenta de caça era a lança de impulsão, uma arma potente, mas apenas se a presa estivesse ao alcance deles. Isso fazia cada caçada ser um jogo perigoso. Mas é impossível alguém ser totalmente desprovido de inteligência. Então você percebe quando sua vida corre perigo. Uma manada de bisões cruza o vale. Mas os caçadores estão de prontidão. Todo o grupo se aproxima coordenadamente de sua presa e então avançam para matar. Se seus métodos de caça exigem que você pule por cima de um bisão com uma lança, então isso eu chamo de coragem. Cada caçada é uma empreitada de vida ou morte, mas a necessidade por carne fresca vale o risco. Os neandertais tiveram que ser brutalmente eficientes quando se tratava de aproveitar toda a comida que tinham, usando cada alimento que o ambiente fornecia e usando cada parte do animal que caçavam. Quando retornavam ao acampamento, os caçadores cortavam suas caçadas com uma lâmina bem afiada, feita de pedra. Eles cozinhavam as carnes em uma fogueira simples, fazendo dos pedaços mais duros mais comestíveis. Eles esticavam e raspavam a pele, tornando o couro o mais flexível possível. Eles pegavam as peles que sobravam e faziam roupas para vestir. Eles usavam pedras para fazer ferramentas eficientes. Eles eram os melhores em aproveitar todo o meio ambiente em que viviam. Nesse momento, os neandertais eram os mestres do seu mundo. Mas um dia, o seu domínio seria ameaçado por outra espécie. Nossos ancestrais diretos. Os humanos modernos. Nova série A Guerra do Pacífico a cores. Este mês, no History 2. Muito mais história. Homo sapiens. Humanos modernos. Como os neandertais, eles eram evoluções diretas do Homo heidelbergensis. Eles surgiram originalmente 200 mil anos atrás nas savanas africanas. 80 a 60 mil anos atrás, um grupo de humanos modernos foi para o norte em busca de uma alimentação mais abundante, entre o Oriente Médio e a Ásia. E alguns foram para o oeste e entraram no lar dos neandertais europeus. Eles tinham algumas lanças,
uma arma feita para matar à distância, e também eram diferentes na aparência. Já que na África estava acontecendo uma escassez muito forte de água, isso acabou promovendo uma seleção natural das habilidades que eles tinham de se mover em longas distâncias e se tornaram ótimos corredores. Isso fez com que suas armas fossem mais ágeis, portáteis e assim podiam levá-las. Os novos visitantes eram caçadores. E eles chegaram saqueando terras e proclamando os neandertais suas posses. Historicamente, toda vez que diferentes populações humanas se encontravam, sempre acontecia batalhas. Eu acredito que com os neandertais e os humanos modernos acontecia a mesma coisa. Por mais de um século, muitos cientistas marcaram esse encontro como o início do fim para os neandertais. E com 10 mil anos de desenvolvimento do homem moderno, os neandertais teriam desaparecido por quase toda a Europa. Esse tempo é mais do que uma coincidência para muitos cientistas. Por essa teoria, os neandertais teriam sido extintos com a invasão dos humanos modernos. E várias evidências reforçam essa teoria. Uma pista para o que seria o arquivo morto mais antigo do mundo. Uma costela de 40 a 50 mil anos de idade do esqueleto de um neandertal encontrada em uma caverna no Iraque, com uma marca de uma ferida fatal. Eu acho que é o melhor caso envolvendo o assassinato de um neandertal. Mas quem seria o assassino? Existem apenas duas possibilidades: outro neandertal ou um Homo sapiens invasor. Em Mettmann, Alemanha, no Museu Neandertal, o antropólogo forense John Hawkes examina a antiga evidência em busca de respostas. Essa coisa tem um belo rasgo, você pode ver. Foi claramente feito por uma espécie de pedra pontuda ou uma lança afiada. A costela seguinte, a oitava costela, tem um corte bem menor nela, então isso indica que o objeto que fez isso era bem pequeno. Isso sugere uma lança de corte bem precisa. Uma arma bem diferente da lança de impulsão dos neandertais. Um objeto bem pequeno fez essa lesão certeira, perfurando e atingindo a coluna torácica. A lança entrou em um ângulo de 45 graus. A trajetória descendente sugere uma arma arremessada acima da cabeça. Isso indica um projétil bem pontiagudo feito pelo homem moderno. Essa evidência mostra que houve um conflito de espécies. E nessa batalha, os neandertais claramente perderam. Mas outra evidência sugere que esse confronto provavelmente não tinha apenas um lado vitorioso. Quando reconstruímos um neandertal, nós vemos que eles eram menores e fortes, com extremidades curtas e uma caixa torácica relativamente mais larga. Baseados nas últimas evidências, os neandertais eram provavelmente, de longe, oponentes formidáveis. Os restos de músculos que sobraram nos ossos mostram uma força extraordinária. Essa formação muscular deu a eles a habilidade de lidar com ameaças, bem próximas até. Para os neandertais, uma espécie que confrontava um bisão de 2 toneladas, enfrentar um ataque de humanos modernos seria um tanto mais tranquilo. Os neandertais eram menores do que seus oponentes modernos, cerca de 10 a 12 centímetros, mas pela quantidade de massa muscular, o peso era o mesmo. Os músculos peitorais dos neandertais eram 2 vezes o tamanho médio dos humanos modernos. Com mais músculos na parte superior, os cientistas acreditam que um neandertal conseguia produzir 80 a 90% de força a mais do que um humano moderno. Se eles tirassem braço de ferro, eu suspeito que os neandertais ganhariam de todo mundo, incluindo o ex-governador da Califórnia. Acho que ele não ganharia. E a sua grande musculatura revela outro fato. O corpo dos neandertais estava cheio de andrógenos, hormônios sexuais. Os neandertais tinham naturalmente uma quantidade muito grande de andrógenos que desenvolveram sua musculatura e a densidade de seus ossos.
E andrógenos, como os esteroides, possuem um efeito colateral bem conhecido. Provavelmente eram mais agressivos e também devem ter sido, de alguma forma, mais perigosos do que os humanos modernos. Entrar em território neandertal pode ter sido arriscado para os humanos modernos. Talvez não tenhamos vencido tantas batalhas quanto imaginamos. Talvez os neandertais em seu território sabiam o que eles eram e o que queriam, e isso deve ter contribuído ainda mais para o sucesso deles. A força dos neandertais deu a eles a vantagem em muitas batalhas violentas. Mas sobreviver também depende da habilidade de viver em um ambiente onde o clima é bem frio. Quem foi fisicamente melhor projetado para suportar um frio extremo? O musculoso e entroncado neandertal ou o alto e magro humano moderno? Podem ficar aí, agora eu vou explicar para vocês. Para descobrir, nós vamos colocar 2 voluntários com 2 tipos distintos de corpos para testar sua resistência em um clima bem gelado. Nós estamos no Centro de Criogenia da Califórnia, que utiliza o frio extremo para melhorar a capacidade de cicatrização e recuperação de atletas. Muito bem, nós vamos expor agora o Jason e o Matt, 2 tipos bem diferentes de corpos a menos de 110 graus Celsius para determinar como o corpo deles reage a uma temperatura fria. Um dos voluntários se enquadra no perfil do humano moderno. O outro é baixo e forte como um neandertal. Eu vou pedir para que coloquem essas máscaras. Antes de serem expostos ao frio extremo, os homens protegem suas mãos, rostos, orelhas e cabeças. Nós vamos usar a imagem térmica para ver os 2 corpos antes e depois do experimento. Mas primeiro, um pré-teste da temperatura cutânea de ambos. 36 graus, 35 graus, estão bem similares. Eles estão entrando agora e vão ficar os próximos 3 minutos nessa câmara a menos de 110 graus Celsius. Isso é 30 graus mais frio do que a temperatura mais baixa já registrada na Terra. Para esse teste, nossos voluntários vão suportar sua capacidade de sobrevivência por 3 minutos na câmara de criogenia. Mais tempo e poderiam ter uma hipotermia, choque ou mesmo morrer. Os técnicos do laboratório monitoram de perto os voluntários. Após 3 minutos brutais a menos 110 graus Celsius, Podem sair agora. o tempo acaba. Bom, nós vamos tirá-los dessa câmara e vamos medir a temperatura deles. Podem vir. 13 graus. 10 graus. O voluntário com mais músculos conseguiu reter melhor a temperatura. Nós podemos ver que a temperatura interna do Jason, a temperatura muscular, é crucialmente maior do que a do Matt. Pela imagem térmica, a diferença de temperatura é ainda mais aparente. As áreas mais quentes são vermelhas e as mais frias são azuis. Mas isso não é tudo. O que é mais interessante é que esse tempo, esses minutos que eles estão fora, eles voltaram a se aquecer. E Jason está voltando à sua temperatura bem mais rápido. Um corpo mais musculoso também se recupera mais fácil. Mas por quê? Ao redor da área esquelética, onde os músculos estão, existe mais vascularidade. Você está recuperando a circulação nessas áreas bem mais rápido. Por viverem em um clima frio, os neandertais desenvolveram um tipo corporal mais apropriado para o mundo em que vivem. Possuíam uma energia e força física bem superior. Então, quais vantagens teriam os humanos modernos? Só pode ser a força da inteligência. Os neandertais eram mais fortes e mais adaptados ao frio do que os homens modernos. Mas em matéria de inteligência, os neandertais sempre tiveram uma péssima reputação. Aquele ser bruto que bate na cabeça da sua parceira e a leva para dentro da caverna, isso é o que o Neandertal passou a representar. É uma reputação que surge junto com o descobrimento da espécie.
Os Neandertais foram reconhecidos em 1856 e deve-se levar em conta que, naquela época, os europeus tinham uma visão do passado humano como algo muito primitivo. E os Neandertais se encaixam muito bem nisso. O que chamou a atenção dos cientistas era a testa saliente dos Neandertais. A marca de uma espécie que não era exatamente humana e menos inteligente. Mas como o cérebro dos Neandertais se comparam com os nossos? Para o antropólogo forense John Hawkes, esse é o tipo de comparação que o fez se interessar pelos Neandertais há 20 anos. Eu comecei a trabalhar com Neandertais quando estava na faculdade. O mais legal deles é que eles eram bem próximos de nós. E embora exista realmente essa divisão enorme entre eles e nós, olhar para eles nos dá uma ideia de como nós seríamos através de uma espécie de lente distorcida. Usando uma tecnologia de criação de imagens em 3D, Hawkes analisa uma caveira neandertal encontrada na França. A tecnologia permite que ele olhe dentro da caveira e colha mais informações sobre o cérebro neandertal. Dá para se ver uma testa bem acentuada aqui, nessa parte de fora, e talvez você pense, nossa, isso deve impactar bastante a forma frontal do cérebro, que está bem atrás dela. Ah, sim, eu gostei do modo como você alinhou tudo isso. Como um raio-x 3D, o escaneador a laser captura cada detalhe de fora e de dentro da caveira. Quando você vira do avesso essa parte frontal do osso e olha para a parte de dentro, o que você vê é o lóbulo frontal do cérebro impresso atrás do osso. As marcas deixadas no osso possibilitam os cientistas calcularem o tamanho do lóbulo frontal, a área do cérebro relacionada a processos cognitivos. A impressão dos lóbulos frontais dentro dela são basicamente iguais aos nossos. Antes do lóbulo frontal está o córtex pré-frontal, a área responsável pelo pensamento crítico, resolução de problemas e pela criatividade. Os resultados das análises de Hawkes revelam que o cérebro possui algumas similaridades com o nosso. As partes do cérebro que são responsáveis pela capacidade linguística e responsáveis pelos pensamentos em diferentes assuntos parecem ser do mesmo tamanho e proporção nos neandertais e nos humanos. Mas, surpreendentemente, existe uma área no cérebro dos neandertais que difere da nossa. A parte de trás é um pouco mais estendida, bem na parte mais proeminente. Isso possivelmente fez a diferença nas funções dessa parte de trás do cérebro. A proeminência occipital contém o lóbulo occipital, a área envolvida em processamento de informações visuais, como reconhecimento de padrões e percepção de profundidade. Para caçadores, essa é uma área crucial para a visão, usada para identificar presas e atingir o alvo com alta precisão. Isso fez com que os neandertais tivessem uma visão excepcional. Essa é possivelmente uma diferença funcional entre neandertais e nós. Mas a verdadeira capacidade do poder intelectual dos neandertais está na forma com que eles buscam a sobrevivência em seu ambiente e como eles tentaram recriar as invenções feitas por seus rivais modernos. O melhor exemplo são as ferramentas que construíram. Para um olho não treinado, as facas dos neandertais podem parecer rudes ou mesmo primitivas, especialmente quando comparadas com as lanças de precisão e as pontas de lança esculpidas pelos humanos modernos. Os neandertais fizeram facas que basicamente levavam alguns minutos para ficarem prontas. Já a tecnologia Homo sapiens é bem mais elegante. Uma peça dessas levaria várias horas para ser feita, ou mesmo dias. Mas uma faca feita rapidamente não é necessariamente uma faca inferior. Para um neandertal fazer uma ponta de lança, ele não contava apenas com a sorte. Os neandertais foram capazes de criar suas próprias pedras afiadas. Elas não tinham formas totalmente retas, mas eram incrivelmente fortes. O arqueólogo Martin Ehring está tentando recriar as técnicas de produção de ferramentas neandertais reproduzindo seus métodos. Parece até ser uma tarefa fácil recriar essas pedras afiadas. Na verdade, eu levei cerca de 1 ano e meio para aprender como fazer e reproduzir da forma exata como os neandertais faziam. Uma das razões da tecnologia dos neandertais ser tão difícil é porque
você precisa ter uma precisão geométrica na pedra que você está talhando. Os neandertais que entalhavam as pedras faziam pequenas fissuras e rachaduras nelas. Assim, eles viram uma faca entre as pedras e as golpeavam no mesmo sentido. Uma técnica visionária. Um neandertal poderia facilmente fazer 50, 60 ou 70 pedras afiadas de um único nódulo de sílex. Eles trabalhavam muito bem com essas pedras. Uma comparação lado a lado com uma faca dos dias atuais mostra quão efetiva eram as facas dos neandertais. A face de metal exige um bocado de esforço. A lâmina de pedra neandertal corta com mais facilidade. As facas neandertais eram bem mais afiadas do que qualquer coisa que temos hoje. E isso mostra como a tecnologia deles era bem avançada. E também como eles sabiam aproveitar os materiais que tinham à sua disposição. E com suas lâminas de pedra, os neandertais derrubam por terra uma antiga suposição. Eles provam que, se tratando de tecnologia, não ficam muito atrás do homem moderno. E há pelo menos um caso em que invenções neandertais superam as de nossa própria espécie. Esse objeto, aparentemente banal, descoberto em uma mina alemã no ano de 1963, é uma peça da história tecnológica. Esse antigo artefato com 50 mil anos de idade tem o carimbo de um dono genuinamente neandertal. O que você consegue ver aqui é uma impressão em madeira. E quando você a vira, existe outra impressão em pedra. E embaixo, uma impressão digital neandertal. O que mais impressiona o químico Christian van der Lich não é apenas a marca impressa, mas a substância em si. Análises químicas revelam que isso não poderia ocorrer na natureza, fazendo dela o material sintético mais antigo do mundo. É uma espécie de adesivo feito a partir de um vidoeiro, conhecido como resina, uma espécie de supercola da Idade da Pedra. Os neandertais costumavam usar a resina para fixar a lança de pedra com a haste de madeira, produzindo uma lança de impulsão mais duradoura e mortal. Mas a parte mais imprescindível até chegar à supercola é o processo envolvido na sua produção. Um processo que os cientistas só conseguem reproduzir em um laboratório climatizado. Você tem que criá-lo e depois colocar toda essa composição na ordem adequada. Então, eu acho que foi muito difícil aprender a fazer isso. A resina do vidoeiro só emerge quando a casca atinge uma temperatura em torno dos 400 graus Celsius. O problema é, a céu aberto, a casca incendiaria a uma temperatura muito mais baixa. Então, como os neandertais fizeram isso? Christian van der Lich e um colega estão tentando produzir resina usando apenas os materiais acessíveis aos neandertais. Primeiro, eles colocam a casca do vidoeiro em um recipiente, como essa casca de ovo. Em seguida, um recipiente vazio com uma pequena abertura é enterrado no chão. Ele será o coletor da resina. Então, van der Lich coloca o recipiente com a casca do vidoeiro sobre ele. Um pouco de lama é colocada em torno dos recipientes para evitar a entrada de oxigênio, dando início ao processo de ignição. Os passos que você deve executar em todo o processo são muito complicados e eles faziam isso, e eu acho que eles faziam isso aparentemente por longos períodos de tempo. Carvão vegetal quente é usado para aquecer o casco do vidoeiro dentro dos recipientes. Quando a temperatura atinge a marca de 400 graus Celsius, o óleo de resina começa a surgir. Aproximadamente uns 30% do casco de vidoeiro se torna resina. Todo o processo leva de 20 a 30 minutos.
mas o processo em si levou cerca de 200 mil anos até ficar pronto. Uma prova da inteligência dos neandertais. E isso também nos mostra que eles, como os humanos modernos, tinham a habilidade para inovar e inventar, ver possibilidades na natureza e moldá-las às suas necessidades de sobrevivência. O que realmente é a tecnologia é a habilidade de seguir certos caminhos, cuidando para que eles nos mostrem algo realmente útil. E os neandertais foram capazes de fazer isso. Eles aprenderam com outros neandertais que levaram esse conhecimento para frente até que os humanos modernos apareceram. Então, nós temos uma pequena amostra da sofisticação que provavelmente os neandertais tinham. Mas de toda essa sofisticação, a tecnologia neandertal provavelmente teve uma falha fatal. Os neandertais atacavam suas presas com longas lanças, uma arma portátil, mas bem pesada. Já os humanos modernos estavam um passo à frente, armados com lanças mais leves. Em oposição aos homens modernos e suas lanças leves, os neandertais teriam morrido por não terem conseguido dar conta da caçada? Na Universidade da Califórnia, em Berkeley, o especialista em armamento Mike Lodes irá avaliar ambas as armas pré-históricas, aplicando tecnologia usada em testes balísticos. Usando um cano de ar, Lodes conseguirá replicar a força de arremesso de um neandertal com a força de arremesso de um homem moderno e sua lança. O design dela é diferente, sendo assim, vamos arremessá-la por um eixo ligeiramente mais fino, então o atrito com ar será menor. A gelatina forense irá nos mostrar claramente o poder de destruição de cada uma. Primeiro, a equipe irá testar o arremesso da lança do humano moderno. Lodes sabe que o humano moderno precisava chegar bem perto de sua presa para atingi-la com mais precisão. Por experiências anteriores, ele estima que a distância entre ambos era de 2 a 4 metros. Mas quão mortal era um arremesso dessa distância? A lança se choca contra a gelatina, mas ela não ultrapassa mais do que a ponta da lança. Bem, nada mal. Isso foi 2/3 de um arremesso neandertal, então ele representa o arremesso dos primeiros homens modernos. Mas não parece muito bom. Com a lança mais leve, a força acabou se dissipando no arremesso. Lodes acredita que o estrago feito por ela é 30% menor do que o de uma lança mais pesada. Agora é hora de colocar a lança dos neandertais à prova. Oh, olha só! Olha, bem impressionante. Foi um furo bem suave. É, vamos ver quanto ela entrou. E vamos ver o que ela faria. É, Ela causaria um dano colossal no interior, uma hemorragia. E foi só pelo choque? Demais. Possivelmente causaria uma parada cardíaca, não importando a força dela. No teste de Lodes, a lança mais pesada não apenas é melhor do que a lança do humano moderno, como também é a arma mais poderosa. A força de um neandertal ainda pode ser muito explorada pela humanidade. Com um tipo de corpo feito para o frio e uma tecnologia que permanece inabalável por 300 mil anos, os neandertais claramente tinham a vantagem na era do gelo europeia. Os humanos modernos apareceram, mas os neandertais persistiram e levou um bom tempo para que os humanos modernos se estabelecessem no local onde os neandertais ainda continuavam vivendo. Ainda existem pessoas que afirmam que os neandertais eram de alguma forma inferiores e com a nossa chegada, isso acabou eliminando tudo que estava no nosso caminho, mas eu acho que não faz o menor sentido.
Hoje, um consenso começa a surgir. Os humanos modernos não eliminaram completamente os neandertais. Então, o que é que os colocaram nessa desvantagem? Por décadas, os cientistas acreditavam que, diferente dos homens modernos, os clãs neandertais tinham uma fragilidade em cultivar laços que os fizessem mais próximos e protegidos. Mas até mesmo essa suposição foi contestada. Em Mettmann, Alemanha, um antigo esqueleto neandertal de 60 mil anos de idade provará que o homem moderno não era a única espécie com fortes laços sociais. Eu acho incrível que o esqueleto inteiro esteja disposto aqui, não é? Ele é um esqueleto que foi muito bem preservado. O esqueleto está intacto, muito bem coberto de terra por todos os lados, provando que os neandertais foram os primeiros humanos que enterravam seus mortos. Ele com certeza não estaria tão bem preservado se não fosse um corpo tirado de um buraco. Exatamente. É como se ainda fossem articulados. O braço direito cruza o tronco, como se fosse posto cuidadosamente antes do corpo ter sido enterrado. Eu imagino que ele tenha sido colocado numa cova e coberto com areia. Assim, os escavadores, as hienas e outros animais não mexeriam no corpo. Esse é apenas um exemplo de um enterro neandertal, e é apenas um de vários rituais de sepultamento agora ligados aos neandertais. Nós estamos apenas olhando para uma série de tradições, mas elas variam entre as populações humanas. Você tinha corpos que eram alinhados uns com os outros. Então, uma pedra bem grande era colocada por cima, com algumas marcações nela. Mesmo que o significado exato do ritual de sepultamento seja um mistério, o fato em si já é provado. Quando nós vemos o modo com que eles tratavam seus mortos, nós percebemos que eles conseguiam se tratar e se reconhecer como humanos. Se eles enterravam seus mortos, eles tinham algum tipo de pensamento de vida após a morte e respeito pelas pessoas que haviam morrido. E isso mostra o quão humano eles eram e se aproximam de nós ainda mais. E em um dos mais remotos e inacessíveis sítios arqueológicos, arqueólogos descobriram evidências de uma antiga conexão entre nossas espécies. Uma descoberta que desperta uma dúvida provocante nos cientistas. Se os neandertais não eram humanos, nós somos de alguma forma neandertais? Nas montanhas de Cárpatos, na Romênia, uma equipe de arqueólogos se prepara para retornar ao sítio onde uma grande descoberta foi feita. Um local onde se prova que os humanos modernos e os neandertais já puderam conviver em paz. A localização exata do sítio é protegida contra caçadores de fósseis. Aqui, em 2002, escavadores descobriram um maxilar humano. Isso levou a uma escavação de 3 anos, conduzida por um grupo de arqueólogos treinados em exploração de cavernas. É absolutamente primitivo. Você ter a oportunidade de estudar um sítio que é completamente novo e intocado é muito, muito raro na vida de um cientista. Os cientistas encontraram evidências que provam que humanos modernos e neandertais provavelmente habitaram a caverna ao mesmo tempo. A equipe recria os passos que os levam em uma direção bem escura, passando por uma corrente de água. À medida que vão mais fundo na montanha, as paredes da caverna se estreitam e a água sobe. Não existe outra forma de entrar na caverna a não ser por esse local frio e molhado e também muito perigoso. Em águas turvas, eles sentem que a visão é muito limitada, então se baseiam em experiências passadas para acharem o caminho até o outro lado.
Uma vez dentro, eles encontram a caverna com passagens por pequenas câmaras. A equipe inspeciona a área. E então, eles entram nas pequenas câmaras que os levarão à grande descoberta. Mas o caminho está bloqueado por água, que inundou a caverna por baixo. Você está naquela passagem minúscula completamente sozinho. Se você ficar preso em algum lugar, não existe uma forma de escapar. Nossa! Bacana. Então, se alguma coisa acontecer, você morre. Por medidas de segurança, os cientistas são obrigados a encurtar a expedição. Mas, há 10 anos, a equipe passou por essa passagem precária e entrou nas câmaras. Esse é um trecho do registro feito na expedição de 2003. Uma missão que valeu a pena. A equipe entrou na câmara mais funda da caverna, conhecida como a Galeria dos Ossos. O chão está cercado por ossos de animais, como de alguns ursos e outros mamíferos grandes capturados por caçadores pré-históricos. Podemos observar outros tipos de ossos aqui. Mas entre eles também existem ossos humanos, a maioria pequenos fragmentos de ossos fossilizados, datados com mais de 40 mil anos. Foi um dia muito, muito bom. Eu estava muito animada com tudo o que se encontrava ao meu redor. Nesse buraco, em um canto bem escuro, os membros da equipe alertam sobre algo. Isso parece com um humano. Bem ali, ó. Tá vendo? O fragmento de uma caveira que seria parte de uma das maiores descobertas já feitas. A caveira foi algo realmente chocante, muito especial para a história da existência humana. Hoje em dia, no Instituto de Espeleologia de Bucareste, a preciosidade é mantida dentro de um cofre fechado, monitorado constantemente pelo paleontólogo Silvio Constantin. Esse é um humano moderno com características neandertais. É aquele tipo de descoberta que não acontece 2 vezes na vida. A reconstrução envolveu Constantin e sua equipe e levou cerca de 3 anos até chegar a uma característica exata. Ele tem uma face alongada que não é muito comum em humanos modernos. Os dentes também são diferentes. O tamanho deles é muito grande para um sapiens moderno. É um tamanho bem mais próximo dos dentes de um neandertal. E então a característica mais surpreendente de todas. Quando você olha aqui atrás, vê que existe essa proeminência occipital. A protuberância protege o lóbulo occipital, onde as informações visuais são processadas. A única área maior no cérebro dos neandertais do que o nosso. Não é típico em um sapiens, mas é comum em um neandertal. Esse talvez seja o elo perdido entre os sapiens e os neandertais. Para Constantin, as possibilidades são tentadoras. Imagine humanos modernos tendo um bom relacionamento com seus vizinhos neandertais. A partir dessa antiga caveira, uma nova imagem é formada. Talvez homens modernos tenham se relacionado com neandertais. É uma descoberta avassaladora acerca dos mistérios que pairam sobre nossa origem e sobre como somos hoje. Será que existe alguma semelhança entre nós e os neandertais? O que existe de comum entre nós? Como nos assemelhamos aos neandertais? Para mim, nós temos aqui uma grande responsabilidade com esse mistério relacionado à nossa origem e de onde viemos. Na Universidade de Washington, cientistas procuram por traços neandertais em nosso DNA.
O DNA é simplesmente incrível. É uma molécula que carrega várias informações. É como se estivéssemos lendo um livro onde as histórias do nosso passado estão escritas nele. Enroladas em nossas células, filamentos da molécula de DNA determinam e controlam nossas características. Um conjunto completo de DNA forma um genoma. O genoma determina especificamente as características do corpo, do psicológico e do organismo. É o que faz humanos humanos e neandertais neandertais. Em 2010, cientistas mapearam o genoma neandertal. E quando compararam com o genoma de um homem moderno, eles fizeram uma descoberta surpreendente. Basicamente, todo mundo fora da África tem uma descendência neandertal. Esse número varia um pouco pela população, mas provavelmente por indivíduo está em torno de 1,9 a 2,1% do genoma. Dentro de nossas células, os neandertais ainda permanecem vivos. Nós herdamos essas sequências por meio de hibridação e não apenas por uma ancestralidade comum que remonta a mais de 500 mil de anos. 80 mil anos atrás. A hibridação ou intercruzamento aconteceu por volta de 60 mil anos atrás, quando os humanos modernos tiveram seu primeiro contato com neandertais. Os descendentes dessa hibridação se espalharam e ocuparam boa parte do globo, mas como os neandertais em si, nunca se estabeleceram na África. As chances de existirem um ancestral neandertal na África são nulas. Eike e sua equipe procuraram sistematicamente por partes em nosso DNA que tenhamos herdado dos neandertais. Em 2014, eles compararam uma amostra de DNA encontrada em ossos neandertais com o genoma de mais de 700 pessoas vivas. O que é mais interessante nisso é que 2% do genoma que eu herdei de um neandertal pode ser diferente dos 2% que você herdou. Somando os diferentes genes neandertais que as pessoas possuem hoje, revelam que boa parte do legado genético neandertal ainda existe. Aproximadamente cerca de 30% do genoma neandertal pode ser encontrado em indivíduos hoje. Mas onde a herança neandertal realmente está presente? Nós encontramos em torno de 10 lugares no genoma onde podemos classificar como sequência de herança neandertal. E o que mais me chamou a atenção é que muitas dessas regiões possuem genes importantes do cabelo e da biologia da pele. Um exemplo é o gene conhecido por influenciar a pigmentação da pele. Em pessoas de ascendência europeia, a pele clara é possivelmente uma herança dos neandertais. Em certos lugares do gene, indivíduos europeus são mais neandertais do que são humanos modernos. Cabelo liso talvez seja uma outra herança dos neandertais. É óbvio que o fato do cabelo ou a biologia da pele dos neandertais tenha beneficiado de alguma forma nossos ancestrais. Talvez tenha ajudado nossos ancestrais a sobreviver nesses lugares onde o clima é bem frio. Mas nem todas as características que herdamos dos neandertais são benéficas hoje em dia. Alguns estudos sugerem que sequências neandertais em europeus fazem um papel importante em genes que influenciam a biologia mais obesa. Hoje, esse antigo traço pode estar contribuindo para uma epidemia de obesidade. Mas na Era do Gelo, essa adaptação fez com que os neandertais conseguissem reservar mais gordura para que conseguissem sobreviver da mesma forma que nossos ancestrais. À medida que chegávamos a esses ambientes, a hibridação com os neandertais possibilitou que fizéssemos versões de genes e sequências que já havíamos adaptado para esses locais. E essa foi uma forma dos nossos ancestrais se adaptarem rapidamente a diferentes condições climáticas da região. Mas isso apenas contribui para o mistério do desaparecimento neandertal. Se a adaptação genética contribuiu para a sua sobrevivência, por que os neandertais se extinguiram? É realmente um grande mistério o processo que ocorreu até o desaparecimento completo. Eles tinham uma longa jornada e simplesmente desapareceram. Uma pista talvez revele onde os humanos modernos e os neandertais viveram.
40 mil anos atrás, os humanos modernos habitaram a África, Ásia, Europa e até a Austrália. Sua população havia chegado a pouco mais de centenas de milhares. Os neandertais nunca ultrapassaram a casa dos 100 mil. Habitando certas regiões da Europa e da Ásia, eles estavam mais suscetíveis a eventos locais. Eles tinham uma adaptação especial ao frio e tiveram muito sucesso com o clima da região. Mas, ao mesmo tempo, foi um ambiente bastante desafiador. Mas é possível que o clima tenha sido muito rigoroso? Tão rigoroso que nem os neandertais suportaram? Esse lago vulcânico, ao sul da Alemanha, contém resíduos que datam a época em que os neandertais habitavam a região. Uma preciosidade climática que remete a mais de 100 mil anos atrás. Aqui, paleoclimatologistas da Universidade de Mainz vão a dezenas de metros abaixo da superfície para extrair amostras de pedras sedimentares. Cada camada, com algumas polegadas de espessura, é um registro anual do clima e do ambiente gravado em lama. O que é único nessa amostra de pedra é o fato de que não existe oxigênio no fundo do lago. Então, os sedimentos estão intocados. Nós podemos analisar camada por camada e podemos entender o clima de cada ano em si. 1 metro de sedimento representa um registro climático de 1000 anos. Camadas escuras possuem traços de vegetais deteriorados, um sinal da época em que a floresta cobriu a área. Camadas claras marcam períodos de frio, quando a terra ficou estéril e praticamente congelada. Vemos mudanças climáticas, muito quente, depois frio, mudou em 10 anos. Os neandertais aqui viveram em um mundo de floresta aberta e de repente era apenas uma planície. Há 40 mil anos, o mundo dos neandertais estava prestes a desaparecer, assim como as regiões em que costumavam arranjar alimentos. E o pior ainda estava por vir. Há 40 mil anos, séculos de mudanças radicais no clima devastaram a Europa, transformando os locais de caça dos neandertais em verdadeiros amontoados de neve. Ao norte, inúmeros neandertais pereceram por conta do frio e da fome. Mas os neandertais sabiam lidar com as adversidades. Mudar, às vezes centenas de quilômetros para longe de suas terras. Longe da proteção das cavernas, os neandertais ergueram tendas feitas de couro. Adaptações, estratégias de sobrevivência e habilidades desenvolvidas ao longo de 300 mil anos faziam deles capazes de enfrentar o frio extremo e a neve incontrolável. Era um cenário desafiador. Era desafiador em termos de clima e eles enfrentaram essas mudanças e eles sobreviveram a elas. Mas os séculos de mudanças climáticas impiedosas fizeram um grande estrago. Eles reduziram a população neandertal a possivelmente não mais do que 20 mil, levando a espécie praticamente de volta ao ponto zero. Eu suspeito que a população neandertal estivesse muito dispersa ao longo da região e também muito reduzida. E isso possibilita que certos eventos consigam afetar você. Mesmo os eventos catastróficos como erupções vulcânicas ou tsunamis. Se você está na costa, essas coisas podem ter um impacto significante quando sua população é menor. E erupções vulcânicas tiveram um impacto significante no curso da civilização humana por várias vezes seguidas. Você pode ter uma população geneticamente perfeita para um certo tipo de local, mas ela poderia desaparecer simplesmente com uma erupção. E não importaria o quão perfeito eles eram, eles sumiriam para sempre. Será que uma erupção vulcânica pôs um fim aos últimos neandertais? O manto de gelo da Groenlândia pode nos dar a resposta. O gelo aqui forma um manto branco.
armazenando diferentes camadas com anos de registros climáticos antigos. Acessível apenas pela Força Aérea Especial, a Estação Central de Pesquisas está localizada a uma altitude de 3 quilômetros, literalmente acima de uma montanha de gelo. Aqui, cientistas como Gene White escavam centenas de quilômetros abaixo para extrair amostras da parte mais funda possível. Imagine essa neve que nunca derreteu e imagine essa neve que continua caindo, caindo e caindo. Em lugares como a Groenlândia, onde temos metros de neve acumuladas por ano, esses registros remetem a talvez 150 ou 160 mil anos. Quando extraídas, gases e sedimentos armazenados no gelo mostrarão uma imagem clara da história do nosso planeta. Medimos a temperatura, então muita poeira deve ter entrado, composições da atmosfera, quanto metano, quanto de CO2. Então, se um vulcão gigante realmente existiu, ele lançou cinzas na atmosfera, ele também lançou sulfato na atmosfera. E nós vamos ser capazes de voltar no tempo e dizer, sim, existiu um vulcão naquela época. Núcleos de gelo retirados do manto de gelo da Groenlândia viajam centenas de quilômetros até chegarem ao Laboratório Nacional de Núcleos de Gelo em Denver, Colorado. Ele possui 18 quilômetros de amostras de núcleos de gelo, esperando para serem estudados. Esse é o nosso cofre de núcleos de gelo, nossa maior preciosidade, é o que temos de mais valioso aqui. O geólogo Gene White tem acesso livre às amostras de núcleos de gelo da época aproximada ao desaparecimento dos Neandertais. Esse é o núcleo de aproximadamente 39 mil anos, não é? É sim. Ótimo. White está à frente das pesquisas em núcleos de gelo desde 1980. Ele sabe como ler os sinais escondidos entre essas camadas de gelo. Então, os Neandertais estavam vivos quando esse núcleo se formou, o que é bem legal, bem interessante. Dessa vez, ele irá procurar por componentes químicos ligados a uma erupção vulcânica. Cinzas, fragmentos vulcânicos e compostos de enxofre. Tudo o que for relativo a uma erupção pode estar armazenado neste núcleo de gelo. Este aqui tem diversas faixas. Existem vários aspectos nessa camada que podem estar ligados a um evento vulcânico. Sim, eu vejo um grupo bem grande aqui. São camadas finas e uma outra bem aqui desse lado. Os grupos são inusitados. Aparentemente são faixas escuras de depósitos microscópicos armazenados no gelo. Lá no laboratório a gente vai conseguir ver melhor. Tudo bem. Tem alguma coisa interessante aqui. De volta ao laboratório, o núcleo de gelo é derretido, camada por camada. O que nós estamos fazendo aqui é analisando semana por semana, mês por mês, ano por ano, a neve que caiu. E então ela vai para essa máquina e aí vai ser avaliada. Partículas e substâncias químicas antes armazenadas no gelo agora são isoladas e avaliadas. Eu até imagino que os Neandertais ficariam bem surpresos com tudo que vissem aqui, mas provavelmente não mais surpresos pelo fato de que saberemos o que aconteceu com eles. Finalmente, o gelo revela o seu segredo escondido. Vestígios de uma erupção vulcânica. Nós não vimos cinzas ou algo do tipo na Groenlândia, mas nós podemos ver o sulfato da erupção. E nós sabemos que ocorreu no mesmo tempo onde temos essa queda brusca no resfriamento do núcleo de gelo bem aqui. Uma indicação clara de uma erupção violenta com consequências drásticas. Isso foi um evento vulcânico e que certamente foi um dos maiores em centenas de milhares de anos. Essa foi uma época bem difícil de se viver. Seria essa a peça-chave? E ela poderia finalmente explicar o mistério do desaparecimento neandertal? Campos Flegreos, Itália. No sul da Itália, cientistas investigam possíveis causas. Em um dos maiores vulcões do mundo e o maior da Europa. Esse gigante adormecido entrou em ação pela última vez há mais de 39 mil anos. E talvez ele entre em atividade novamente, pondo a vida de milhões de pessoas em risco.
O fluxo de gás dessa área aumentou muito nos últimos anos. Ele exige um monitoramento contínuo. Nápoles, na Itália, está localizada sobre um terreno instável. E o Monte Vesúvio está apenas a 10 quilômetros de distância. Mas o Vesúvio não é a maior ameaça na área para os 4 milhões de moradores. Um vulcão muito maior e mortal mora praticamente ao lado. Campos Flegrios, a maior e mais perigosa área vulcânica da Europa. A caldeira possui 12 quilômetros de largura, a maior parte abaixo da superfície do mar Mediterrâneo. Esse é um supervulcão. No Observatório de Vulcanologia em Nápoles, cientistas investigam cada parte deste vulcão furioso. Medidores de maré analisam o nível exato do fundo do mar, enquanto sismógrafos procuram por qualquer sinal de abalo sísmico. É necessário ter um monitoramento constante dele. Imagine que abaixo da caldeira existe uma população de aproximadamente 4 milhões de pessoas vivendo lá. Dentro da caldeira, gases sulfúricos nocivos emergem das rachaduras da superfície. Nas piscinas, a lama vulcânica está fervendo, tão quente que a temperatura chega a 150 graus Celsius. Cientistas registram qualquer sinal de atividade alarmante. O fluxo de gás dessa área aumentou muito nos últimos anos. O chão, no momento, está crescendo. Ele exige um monitoramento contínuo. Nos últimos 30 anos, o solo em torno dos Campos Flegrios se elevou a cerca de pouco mais de 2 metros. O vulcão está tão ativo que já forçou alguns moradores a deixarem suas casas. Venha comigo. Vou mostrar para vocês um fenômeno bem interessante nessa casa abandonada. Vocês podem ver o quão agressivos são esses compostos de enxofre. Uau! O enxofre e os gases forçaram tanto a subida pelo chão que entraram pelas paredes. Nossa, muito quente. Deve estar uns 30 graus. Não, bem mais. Talvez uns 40. Mas o agente mais perigoso está bem longe. Nas colinas próximas a Nápoles, Antônio Costa e Roberto Isaia procuram por provas de um passado violento do vulcão. Traços de uma antiga erupção que possa estar conectada com a extinção dos neandertais. Não se esqueça da ferramenta que eu pedi, tá bom? Então essa é a camada de que falávamos antes, tá vendo? Aquela ali. Esse penhasco possui pelo menos 60 metros de altura. Ele foi moldado por detritos vulcânicos em uma única erupção. Eles irão subir até o ponto isolado mais alto dessa explosão. A cinza. Essa é a cinza. As cinzas desse penhasco já foram datadas com mais de 39 mil anos. A época em que os neandertais teriam desaparecido de vez do planeta. Cinzas como essas, cinzas bem finas como essas, dá para ter uma noção de que elas percorrem praticamente todo o Mediterrâneo Oriental para bem longe da área dos Campos Flegrios. Mas essa potente erupção foi o bastante para acabar com os neandertais? Eu acho que uma erupção na Itália deve ter sido bem significante. Minha dúvida seria: qual foi a extensão? A área geográfica teria sido maior do que nós imaginamos? A resposta pode estar nas cinzas. Cientistas podem medir a extensão de uma erupção medindo apenas a espessura das camadas de cinzas em locais afastados do vulcão. Orluia, Romênia. Na Romênia, mais de 1000 quilômetros longe dos Campos Flegrios, o geólogo Daniel Veres procura por cinzas de antigas erupções. Uma pista do seu poder de destruição e talvez a causa da extinção dos neandertais. Junto com ele está o geólogo Ulrich Hambach.
Deixa eu pegar uma amostra e olhar mais de perto. Ela é bem mais clara do que a areia. Eu acho que deve ser cinza de vulcão, Dan. Mesmo? Verdade. Tem a consistência da cinza de vulcão. Tem a mesma consistência, Hambach e Veres fazem parte de uma das maiores equipes que investigam o tamanho e o impacto do alcance de Phlegrius. Essa cinza talvez os coloque um passo mais próximo da verdade. A espessura da cinza nesse local em específico é de 1,10 m e continua crescendo. Para a esquerda e para o centro da depressão que já estava aqui quando foi coberta pelos detritos. Medindo a altura da camada, eles poderão calcular a potência da erupção aqui, a mais de 1.000 quilômetros de distância. O vulcão despejou pouco mais de 2 metros de cinzas. Essa é uma descoberta muito inesperada. A erupção que criou essa camada, em particular, provavelmente deve ter sido muito potente mesmo. Se essa é a erupção dos Campos Phlegrius no sul da Itália, como imaginamos que seja, isso prova que essa erupção, que foi considerada a maior nos últimos 200 mil anos, pode ter sido ainda maior em amplitude do que achamos. Veres e Hambach não estão sozinhos nessa empreitada. Ao longo do Mediterrâneo, da Rússia até a Ásia, cientistas encontraram e analisaram cinzas datadas com mais de 39 mil anos. Amostras foram enviadas à Universidade de Bayreuth, na Alemanha. Aqui, Hambach as está analisando para determinar se elas vieram originalmente de uma erupção nos Campos Phlegrius. Toda cinza vulcânica possui características químicas próprias que permanecem intactas onde quer que estejam. Usando um scanner de elétrons e um feixe de raios-x, Hambach e seus colegas criaram perfis químicos específicos para cada amostra. Estamos bem curiosos. Esperamos que os resultados combinem com a erupção na Itália. Os testes revelam que os componentes químicos das amostras de cinzas escondem um fato surpreendente. Cada amostra possui um perfil químico idêntico. Um perfil que combina com uma erupção específica. A erupção dos Campos Phlegrius. É a mesma dos locais que nós investigamos e é a mesma dos locais que meus colegas investigaram, da Rússia até a Líbia. As pesquisas mostram a escala aterrorizante da erupção. A erupção se espalhou através de 3 continentes, passando por vários lugares e territórios onde viviam os neandertais. De volta ao Observatório de Vulcanologia em Nápoles, Antônio Costa está preparando uma simulação computadorizada da erupção dos Campos Phlegrius. Quando finalizada, ela revelará exatamente o que aconteceu 39 mil anos atrás. A simulação mostra a verdadeira potência da erupção. Pela primeira vez, nós podemos estimar a duração dessa erupção. Nós estimamos que a erupção durou de 2 a 4 dias. Usando essa simulação, os cientistas podem de fato entender o que aconteceu. 39 mil anos atrás. Os Campos Phlegrius surgiram sobre a superfície e em breve desmoronaria em pedaços. Os neandertais sentiram os primeiros sinais de uma eminente erupção. Uma série de abalos que emanavam do vulcão. É a erupção mais poderosa em toda a Europa nos últimos 200 mil anos. Ondas piroclásticas saíram do vulcão, com uma extensão próxima dos 60 quilômetros.
A avalanche de gases e lava ultrapassava a temperatura de 700 graus Celsius e corria a uma velocidade de aproximadamente 800 km por hora. Obviamente, assim que as ondas piroclásticas surgiram, não existia mais nenhuma chance de qualquer tipo de vida sobreviver. Tudo foi coberto por metros e metros de ondas. Uma nuvem vulcânica em forma de cogumelo, de gases e detritos quentes, chegou a atingir a atmosfera terrestre. Uma grossa camada de cinzas envolveu parte do sul e leste europeu. E em poucos dias ela se espalhou pela Ásia Central e o Oriente Médio. Como os humanos modernos estavam espalhados pelo planeta, os neandertais estavam confinados na Europa e na Ásia Central, as regiões mais impactadas pela erupção. Sendo assim, não havia como escapar. Pelo menos milhões de quilômetros quadrados foram cobertos por uma camada de ao menos meio centímetro de cinza. A nuvem de fumaça encobriu o Sol por semanas. E uma nuvem de cinzas caiu por uma área que hoje iria da Rússia até o norte da África. As condições na Europa naquela época já eram bem difíceis. E mesmo com tudo isso, nós ainda tivemos um inverno vulcânico. Nas áreas atingidas, os neandertais e os humanos modernos enfrentaram uma morte lenta e torturante. Mesmo a camada mais fina de cinzas foi capaz de exterminar completamente toda a vegetação que existia naquela época. A nuvem de fumaça, além de bloquear a luz do sol e o oxigênio, também continha altos níveis de flúor, um composto químico mortal para a vegetação. Quando a vegetação morre, animais morrem, os humanos não conseguem encontrar alimentos. Muitos neandertais emagreceram e morreram lentamente de fome. Outros desenvolveram sintomas de envenenamento por flúor, fadiga crônica, náuseas e então morreram. Os primeiros a morrer eram as crianças e os idosos, desprovidos de comida e luz. Até mesmo os mais fortes não sobreviveram por muito tempo. Das várias florestas onde neandertais viveram por milênios, restavam só as cinzas, habitadas agora por uma espécie que estava condenada à morte. Em áreas como a do leste europeu, nós tivemos que esperar por quase um século até que o ecossistema se recuperasse e voltasse a ser o que era. Em boa parte da Europa, os humanos modernos e os neandertais foram completamente aniquilados. Apenas os neandertais, nas partes mais afastadas de seu território, sobreviveram. O lugar onde viveram por mais tempo foi o Rochedo de Gibraltar. Nos 15 mil anos que se seguiram, eles viveram como costumavam viver, a não ser pelo fato de que eram os últimos de suas espécies. Então eles continuaram vivendo o dia a dia como eles puderam e cada dia que passava diminuíam mais até que desapareceram. Deixando para trás em suas cavernas vestígios que nossa espécie descobriria futuramente. Uma espécie que pode enfrentar o mesmo destino. Hoje, 39 mil anos depois dessa catastrófica erupção, os campos flegreos continuam em fúria. Uma erupção como aquela pode não acontecer tão cedo novamente, mas se acontecer, pode eliminar um continente inteiro. E os vulcanologistas estão em alerta. A composição do gás mudou recentemente e ela contém mais componentes magmáticos. Nós fazemos um monitoramento a cada 2 semanas. E mesmo para aqueles que vivem longe desse monstro, existem vários motivos para ficarem alerta. Esse com certeza não é o único supervulcão ativo ou o mais perigoso. Existem ao todo 23 supervulcões em todo o globo, ameaçando a vida de todos que vivem nesses continentes. E o mais potente de todos está nos Estados Unidos.
ele parece estar apenas esperando para que comece um apocalipse de supervulcões. Estado de Wyoming, Estados Unidos. O Parque Nacional de Yellowstone possui cerca de 8 mil quilômetros quadrados de uma natureza intocada, animais selvagens e maravilhas naturais únicas. O parque contém metade de todos os geysers do mundo, sinal de uma força violenta que se esconde sob a superfície. Esse é o maior supervulcão em atividade no mundo. Yellowstone já produziu 3 erupções nos últimos 2 milhões de anos. Pelo menos 2 deles foram qualificados como supererupções, ou talvez todas as 3. Os geólogos do parque estimam que o vulcão entra em erupção a cada 600 ou 800 mil anos. A última vez foi há 640 mil anos atrás. Yellowstone pode estar se preparando para a próxima. Nós sabemos que as câmaras de magma estão próximas de um ponto que pode entrar em erupção. Baseado nas pesquisas geológicas dos Estados Unidos, uma erupção teria consequências catastróficas, lançando cinzas e lava por todo o entorno da região, destruindo tudo o que encontrasse. Bilhões de detritos vulcânicos seriam despejados na atmosfera, formando uma vasta nuvem de cinzas. Levada pelo vento, provavelmente percorreria mais de 3 mil quilômetros a partir do ponto central, envolvendo a maior parte da América do Norte e uma manta de cinzas. Uma supererupção literalmente mudaria a aparência da América do Norte. Por todo o país, plantas e animais iriam morrer, limitando o acesso da América a alimentos. Compostos de enxofre iriam envenenar todo o suprimento de água. Queimando em cinzas e detritos, estradas e muitas infraestruturas seriam danificadas, cortando o acesso às cidades grandes da costa leste, dificultando a busca por sobreviventes. Em algumas semanas, a maior potência do mundo iria sucumbir. E a devastação não ficaria apenas na América do Norte. Essa supererupção lançaria um grande número de materiais na atmosfera. Isso provavelmente afetaria todo o globo. Pelo mundo, o Sol iria parecer mais fraco. Sua luz ficaria ofuscada pelos detritos vulcânicos lançados na atmosfera. Seria o precursor da fase negra de um cataclisma, o inverno vulcânico, um período de frio que duraria por anos. Especialistas acreditam que uma erupção em Yellowstone resultaria em uma devastação global na agricultura e causaria uma enorme falta de alimentos e a fome generalizada. A existência da civilização estaria ameaçada. Isso mudaria todo o planeta. Mas eu acredito que o ser humano é persistente. Eu acredito na nossa capacidade de poder sobreviver a essas coisas. E tudo indica que nós conseguiríamos. Pela mesma razão que nossa espécie sobreviveu a uma erupção que acabou com os Neandertais. Nós chegamos a todos os cantos do mundo. Nós continuamos em frente após um cataclisma que devastou 2 continentes. Já os Neandertais, uma espécie que não se espalhou pelo globo, não conseguiu. Acho que eles estavam na hora errada e no lugar errado. E uma população sobreviveu, a nossa. Eles não morreram porque eram intelectualmente inferiores. Eles viveram uma vida que muitas pessoas vivem hoje em dia. Eles não se organizavam em grandes sociedades como fazemos atualmente, mas quando olhamos o modo que enfrentavam suas limitações, eles eram perfeitos humanos. Eles dominaram o planeta por 100 mil anos, muito mais do que os humanos modernos até então. Se existisse uma calçada da fama da humanidade, os Neandertais absolutamente fariam parte dela. Afinal, devemos a eles estarmos aqui. Nós devemos ser muito gratos aos Neandertais porque eles nos ajudaram a sobreviver e reproduzir a partir do momento que saíram da África e enfrentaram novos ambientes. Eles fizeram um papel muito importante na evolução humana. E o seu legado permanece vivo em cada um de nós. Podemos dizer que nós conhecemos os Neandertais porque estão aqui dentro. Os Neandertais reinaram por 300 mil anos.
Mas se sobreviveremos tanto tempo, ainda é um mistério. Eu acho que é uma questão de sorte e é como eu costumo dizer, se tivesse sido de outra forma, nós seríamos neandertais, falando agora da extinção de outras pessoas. Eu acho que não reconheceríamos um Neandertal hoje se ele estivesse andando pela rua. Não só se encaixariam perfeitamente nessa sociedade moderna, como também seriam profissionais muito melhores do que nós. Nós somos a única espécie humana hoje no planeta, mas os neandertais ainda vivem em nosso DNA, talvez fortalecendo nossas habilidades em enfrentar os desafios da vida na Terra, para, enfim, sobreviver. Inscreva-se em nosso canal oficial aqui no YouTube e veja outros episódios completos do History 2. Todo mês tem novidade para você. E se quiser ainda mais, veja com sua operadora como adquirir o History 2 no seu pacote.